Oi pessoal, meu nome é Graziele e eu apresento para vocês o componente de História. Nós vamos estudar nessa etapa os primeiros agrupamentos humanos e a chegada do homem à América. Para a gente meditar, segue o versículo: E deu-lhes a terra dos gentios, e herdaram o trabalho dos povos. Salmo 105, 44. Bem, para a gente poder entender como é que ocorreu esses primeiros agrupamentos, a gente tem que voltar lá atrás, né? A gente estava estudando sobre a origem do universo, como acredita que o homem, o ser vivo e tudo que há na Terra foi formado, né? Eles acreditavam que ou foi por origem judaico-cristã, que é o criacionismo, que Deus criou todas as coisas, e também a teoria do evolucionismo, né? Que o homem foi se adaptando conforme houve as transformações na Terra. Para a gente poder entender esses agrupamentos, a gente também tem que entender o gênero do Homo. Aqui, primeiro, a gente vê o Homo habilis. O que seria esse Homo habilis? Ele foi considerado o primeiro gênero Homo e viveu entre 2,4 e 1,5 milhão de anos. Ele foi encontrado, sim, os primeiros vestígios dele na Zoelândia, que fica na África. Possuía braços longos e era bípede, né? Que quer dizer isso? Eles andavam nas duas pernas e caminhava de forma ereta. Então, eles não andavam curvados. Além de ter uma capacidade craniana similar aos austropolíticos. Os austropolíticos, eles seriam também de descendência africana, e eles tinham mais ou menos, eles viveram de 3,9 a 3 milhões de anos. Então, eles foram encontrados antes do Homo habilis. Aí aqui a gente também vê o Homo erectus. Esse Homo erectus, ele viveu na Terra entre 1,8 milhão de anos a 300 mil anos, sendo encontrado em todo o continente africano. Os cientistas afirmam que esse Homo erectus que iniciou a expansão para outros continentes, quer dizer, ele que começou esse processo nômade, de se expandir e de ir para outros lugares da Terra. Aí volta o nosso versículo, né? Que Deus deu-lhe a Terra e tudo que a Terra há. Então, a gente pode acreditar o seguinte, que Deus motivou esses homens, a capacidade desses homens de se espalharem pela Terra. Aqui a gente também vê a conclusão final, que seria o Homo sapiens. O Homo sapiens já é a formação completa do ser humano. É eu e você. Ele surgiu mais ou menos por cerca de 120 mil anos antes de Cristo, em todo o continente africano, e é considerado o homem moderno. Em outras palavras, o ser humano pertence a essa espécie. Ele é bípede, ele é ereto, ele é completo. E a caixa craniana dele era maior. Então, quer dizer, ele tinha uma capacidade intelectual melhor do que os outros homos que foram apresentados. Para isso a gente entender por quê. Porque conforme o homem foi se adaptando e foi se desenvolvendo, ele foi criando interesses de se expandir e de ir para outros lugares para buscar outras coisas. Que foi então o período paleolítico, né? Como está escrito aqui, as primeiras comunidades se organizavam de forma nômade, sobreviviam da caça, da coleta de frutos e de raiz. Isso pode caracterizar assim o período paleolítico, mas o mais interessante sobre esse período é que é a fase considerada mais extensa da pré-história, porque ele começa já com o aparecimento do primeiro hominídeo e vai até 10 mil anos antes de Cristo. Há uma grande dificuldade, né, pelos historiadores em determinar o cotidiano dos hominídeos que viveram nessa época. Só que as transformações que ocorreram nela, tanto físicas quanto culturais, foram decisivas na evolução humana. Assim, para facilitar os estudos, né, considerando também o grau da importância desses vestígios arqueológicos, dividiu-se esse período em três fases, que é o Paleolítico Inferior, que foi 4,5 milhões antes de Cristo, o Paleolítico Médio e o Paleolítico Superior. Né, para a gente poder passar a visão desses períodos paleolíticos, a gente tem que eles são determinados por alguns aspectos característicos de cada etapa, né? Essa divisão, por exemplo, ajudou a estabelecer e determinar os feitos dos homens de acordo com seus vestígios. Daí o paleolítico também foi conhecido como Idade da Pedra Lascada. Aí vocês veem a imagem aí, né, dos primeiros homens tentando caçar com o quê? Utilizando materiais bem rústicos, que seriam a pedra, né, para sobrevivência. E a outra que a gente pode considerar também é que no Paleolítico viveram do chamado modo de produção primitivo, ou seja, simplesmente dependiam da natureza, né? Eles colhiam frutos, grãos e raízes. Mas já no finalzinho do Paleolítico, eles descobrem o fogo. E através do fogo ajudam que eles dominem os animais e que eles se aqueçam. Isso também auxilia o quê? Que eles vivam mais tempo. Porque afastando os predadores, eles se aquecendo e também podendo
cozinhar os seus alimentos, eles têm uma expectativa de vida maior. Só para complementar o Paleolítico também, é a fase que os homens já começam a ter algum tipo de comunicação, porque até então eles não falavam, né? Só grunhiam, só emitiam sons. Na parte do Paleolítico eles já vão estar introduzindo a fala. Agora chegando aqui à Era Glacial e o período Neolítico, a Era Glacial ela foi importante por quê? Porque assim que derreteram as polotas de camadas de gelo, os homens eles detectaram lugares melhores para poder estar sobrevivendo, porque afinal de contas eles eram nômades, eles não ficavam fixos em um local. A Era do Gelo também trouxe algumas consequências, por exemplo, a extinção dos mamutes, né? Mas de um outro ponto de vista ela foi importante, porque assim o homem tinha mais espaço geográfico para poder explorar. Mas o grande fator, né, da Revolução Neolítica, que a gente chama, é a Idade da Pedra Polida. Essa durou cerca de 5.000 anos. Embora ela tenha sido relativamente curta, se comparado ao Paleolítico, nela também sucederam transformações fundamentais para a humanidade. Uma das coisas importantes que aconteceu foi a descoberta da agricultura, porque ocorreu por volta de 10.000 anos antes de Cristo, e durante muito tempo a mulher, que na divisão do modo de produção primitiva, era responsável pela coleta de frutos e raízes. Aí o que a gente pode observar? Que além deles estarem também com seus materiais um pouco mais evoluídos, eu falo materiais que são as armas de caça, eles adquiriram um conhecimento para poder produzir alimento, de poder plantar, de colher esse alimento, porque era assim, como eles eram nômades, eles, assim que acabavam o alimento no determinado local, eles levantavam a barraca e iam para outro local. Mas a partir do momento que eles adquiriram esse domínio da agricultura, em conhecer como que planta, como que riga aquela semente, cuidar daquela semente, eles começaram a ficar fixos num determinado local só. E a partir daí, pouco a pouco, eles foram se tornando sedentários. E isso foi importante dentro desse período. Para concluir, a gente vai começar a falar sobre a idade dos metais. O que é interessante na idade dos metais? Além de ser a última trajetória dentro do período da pré-história, foi aqui que o homem conseguiu adquirir a técnica da metalurgia. Eles descobriram o cobre e começaram a confeccionar armas e outros materiais mais sólidos e mais resistentes. Como naquele território que eles estavam, o cobre estava extinguindo, eles descobriram uma pedra vermelha, e dessa pedra vermelha eles conseguiram extrair o ferro. Isso possibilitou que eles continuassem essa técnica e aprimorassem ela. Dentro da Revolução Urbana também a gente vai ver que como eles começaram a expandir as suas tecnologias, criando a roda e também o barco à vela, começou a criar comércios. Nesses comércios, o homem ele trocava aquilo que ele tinha. Por exemplo, se ele era um pastor e tinha umas ovelhas, ele trocava com um clã vizinho em troca de frutas ou de outro tipo de material ou de algum alimento que ele necessitava. Essa técnica foi chamada de escambo. Ainda dentro da Revolução Urbana, a gente vai ver que o homem ele começa a se organizar socialmente. Ele começa a erguer líderes para poder direcionar essa nova comunidade. Então, aí nesse aspecto da pré-história, né, que foi o último passo do homem dentro desse período, a gente vai ver daí que começa a surgir as cidades que a gente conhece hoje. Só que até aquele presente momento ainda não era chamado de cidades, porque eram organizados em pequenos clãs. Agora que você sabe um pouco sobre a pré-história, a gente vai entender como é que o homem chegou na América. Como é que os portugueses, os ingleses, os espanhóis encontraram todo aquele povo aqui. Um povo que já tinha uma cultura, já tinha uma tradição formada. A gente vai entender primeiro analisando o versículo. E Deus deu-lhe a terra dos gentios e o trabalho das suas mãos. Então, algumas teorias foram levantadas. A primeira seria a de Clovis, o Estreito de Bering e a teoria da chegada pelo mar. A gente vai ver agora uma dessas teorias para a gente poder compreender como foi analisar isso e como que os homens, os seres humanos, começaram a povoar a Terra.
Vamos lá então, a teoria de Clovis. Ela baseou nos achados arqueológicos na cidade de Clovis, no estado do Novo México e nos Estados Unidos. Os vestígios datam de 11.000 a cerca de 12.000, 15.000 anos antes de Cristo. Essa teoria ela compreende o seguinte, que no período glacial, na era do gelo que a gente viu anteriormente, se formou uma ponte que é o Estreito de Bering. Só que nessa ponte, os homens chegaram primeiro na América do Norte e foram buscando territórios até a América do Sul. Então, que eles vieram primeiro da América do Norte e foi se expandindo por toda a parte territorial da América. A gente vai ver no mapa a seguir a representação da visão dessa teoria. Aqui na representação do mapa, a gente vai ver que o número 1 e 2. 1 é como se eles estivessem atravessando o Estreito de Bering, que é entre o continente asiático e a América do Norte. Aí aqui dos ancestrais, que é quando eles se fixaram, eles descendo por parte da América. A gente vai ver que a Ilha da Califórnia, que fica nos Estados Unidos. Aí descendo com marcação para Belize, que é um país na América Central. Aí 3 e 4, que fala que é o que? A Cordilheira dos Andes, ali no Chile, na Argentina, até chegar no Brasil que a gente conhece hoje. Aí eles colocaram uma caracterização de um possível homem, a partir dessa teoria de Clovis. Na próxima aula a gente vai ver as demais teorias, Acompanhe direitinho, qualquer dúvida estou à disposição.